Eu acho que ser influenciadora começa muito antes de você estar nas mídias sociais, né? Eu acho que desde pequena eu era uma influenciadora. Eu lembro na escola, eu fui sempre a representante de turma, eu era a que organizava, eu é que agitava, então eu acho que isso é uma característica que já vem comigo há muitos anos, né? Eu comecei a ser influenciadora por um convite da Alice Ferraz. Ela veio para Porto Alegre e ela falou, eu preciso... Na época nem era influenciadora, era blogueira. Eu preciso de alguém para escrever uma coluna no meu blog semanal sobre moda, sobre tendências. Eu queria alguém do Sul, porque ela tinha já pessoas de várias regiões do Brasil. Falei, tá. Eu estudei moda, estudei desenho de moda. Falei, então tá, vamos fazer. Então, eu tinha uma coluna semanal com a Alice Ferraz, no blog da Alice Ferraz. Eu escrevi por 1 ano e eu engravidei do meu segundo filho. Que legal. E eu fiquei muito enjoada. Mas muito. Não tão legal. Assim, no início eu não podia botar... Eu não enjoava de comida. Eu enjoava de acessórios, de informação. Eu falava, gente, eu quero ficar básica. Eu tava tão ruim. Eu falei, ai, Alice, eu não tô conseguindo. Porque eu fazia as fotos, eu me vestia. Eu falava, eu preciso parar, porque tá muito ruim esse tempo de enjoo. E daí eu falei, bom... Acabou, né? Desistiu, eu desisti. Tive meu filho quando ele tinha 1 ano, ela me ligou de novo. E ela falou, olha, a gente fez uma pesquisa, o seu nome ainda continua muito forte no Rio Grande do Sul. Eu quero que você volte, mas eu quero que você volte como influenciadora. Eu quero que você tenha o seu blog. Eu falei, mas eu não sou blogueira, não sei como é que é isso, não sei como é que vai fazer. Nem tinha Instagram ainda, né? Falei, tá, mas vamos fazer. Então, vamos começar. E daí eu comecei com o blog, daí veio o Instagram. E daí a história é essa, né? As coisas começaram a crescer. O blog hoje nem existe mais, porque perdeu a força completamente. E as coisas são muito mais instantâneas, né? Então, o Instagram tomou uma proporção. E assim, fui trabalhando como influenciadora. Gente, a Cláudia é tão bonita que a gente fica hipnotizada aqui, né? Eu ia falar isso agora, eu tava sentindo. Eu tô aqui, eu tô assim nela, gente. É muito bonita. Cláudia, eu queria que você passasse, assim... eu acho que hoje é mais fácil as pessoas terem acesso a várias influenciadoras para entender, né, como que é o universo dela. Queria que você passasse para a gente o que você coloca nas suas redes sociais. Você escolhe as pautas que você vai colocar, você deixa entrar para dentro da casa, né, de ter mais intimidade com seus filhos, com seu marido. Qual que é o tipo de informação que você escolhe para ser passado? Eu estava pensando agora, né, na diferença do blog e para o Instagram. No blog, a gente escrevia muito mais. Eu amo escrever. Então, eu tinha muita informação sobre moda, sobre dicas de viagem. Hoje, no Instagram é uma coisa muito curta, né? Você dá uma informação, mas é uma informação muito superficial, eu diria, assim. É uma pena isso, porque a gente perdeu esse interesse pela leitura, por sentar, porque o mundo está tão rápido que tudo tem que ser rápido, né? Então, o que eu trago no meu Instagram a gente fala sobre moda, sobre look do dia. Foi assim que começou o Instagram, né? E eu mostro muito pouco da minha vida pessoal. Eu sempre falo que é uma foto 3x4. Quando eu tive o câncer, eu preservava muito o meu dia a dia. Assim, claro que a gente mostra um pouco porque as pessoas querem saber. Mas eu não sou uma pessoa que eu mostro a minha vida inteira, desde o café da manhã, fazendo publi e botando tudo lá. Eu me preservo muito. Mas quando eu tive o câncer, talvez eu já vou entrar numa pergunta de vocês, eu me senti na obrigação de compartilhar a minha vida. Eu falo com tantas mulheres, todos os dias, o tempo inteiro, influenciando. E isso também é uma preocupação que eu sempre tinha. Se eu sou uma influenciadora, no que eu vou influenciar? Eu tenho que influenciar para algo bom, para mudar o mundo, para as pessoas se cuidarem, a mudarem o seu meio, o que está ao redor delas. Quando eu tive o câncer, isso veio muito mais. Então, eu comecei a expor muito a minha vida. A expor tudo que eu estava passando, todo o meu processo. Ali, eu expus tudo, né? Todas as dificuldades, a perda do cabelo. Eu falo todas as derrotas e todas as vitórias. Toda vez que eu fui para a lona e todas as vezes que alguém me puxou e eu levantei para lutar de novo. Então, a partir do câncer, eu acho que eu tenho exposto muito mais sobre opiniões, sobre coisas que acontecem comigo. Meu ponto de vista não é só moda e viagens, vai além. Eu acho que muito mais de um autocuidado, de um olhar para a vida, de um cuidar-se, de um parar-se de trabalhar
e viver esse momento, viver com a sua família, dar valor para o que realmente importa, porque é essencial. Porque o mundo está muito superficial. Sim. E assim, moda é maravilhoso, eu gosto, é muito importante a gente se cuidar, a gente se arrumar, mas a gente também tem que ter um outro lado, a gente tem que ter um tempo off, que a gente desliga o celular e a gente se encontra com a gente mesmo e com quem a gente ama. Sim, exatamente. Gente, as duas. É exatamente isso. Exatamente, por isso o quadro, né, Bebel, porque inclusive. a gente enxergou essas coisas, né, na sociedade. Ninguém tem esse momento de pausa, ninguém tem tempo de qualidade, né, vamos dizer assim, é isso, desligar o celular ninguém consegue. Tipo, desliga o celular e não mexe. Por 1 hora. Às vezes a pessoa passa mal. E tipo, mas o que aconteceu? Nada. Mas ela não estava com o celular ali do lado. Porque você acaba vivendo o momento que está ali dentro e não vivendo o momento que você está agora. E que é tão importante que não volta atrás. Eu acho que quando você tem um diagnóstico de câncer, você para pensar, como é que eu estou vivendo? Com quem que eu estou vivendo? Está valendo a pena? Eu realmente estou vivendo esse momento? Porque a gente está vivendo aqui e a gente sempre está pensando o que vai acontecer depois. O que eu vou fazer depois daqui? Eu tenho um compromisso, amanhã o que eu tenho que fazer? E você não para curtir o momento que você está vivendo. E é muito importante você parar. Não, fora que deve ter sido, assim, muito traumático para você descobrir tão jovem, né? Com filhos pequenos, de descobrir um câncer, porque até então, hoje, graças a Deus, né? A tecnologia, a informação, a medicina tá com a ciência muito evoluída, mas mesmo assim, né? É uma doença, né? E é um drama passar por um problema desse. Muito, porque o câncer a gente carrega uma herança de morte. Fala em câncer, o que é a primeira palavra que vem? Eu vou morrer. E você não sabe qual que é o final dessa história. Esse é o problema. Esse é o pensamento quando você tem um diagnóstico. Você está com câncer. Tá, qual é o final dessa história? Tem várias histórias felizes, mas um final feliz de vitória. Mas tem também os finais que não deram certo, né? Que a pessoa acaba morrendo. Então você fica nessa coisa, qual é a minha história? Qual vai ser o final? Eu sempre tinha a impressão que eu estava no final de um penhasco, olhando para baixo e pensando, será que eu vou cair agora? Ele fala, não. Eu tenho filhos, eu quero ver eles crescer, eu vou lutar tudo o que for preciso para vencer essa doença. E eu sempre falo que a primeira pergunta que quando você é diagnosticada é, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão saudável, eu faço exercício, eu me cuido, eu sou jovem. A gente sempre tem a impressão que o câncer vai ser para uma pessoa velha, com sobrepeso, que não está saudável, que é sedentária. E não é. Eu falo que tem um sorteio da vida que a gente está participando, só que a gente não sabe. Depois que a gente pergunta por que eu me perguntei, mas por que não eu? Por que eu sou tão importante, tão especial, que não poderia ser comigo? O que eu tenho de diferente dessas outras pessoas que também foram diagnosticadas? Nada. Eu sou uma pessoa normal. E daí, você não escolhe passar por isso, mas você pode escolher como passar. É o prisma que você quer olhar. E eu olhei como uma bênção. Eu descobri cedo, jovem. Eu tenho um banco de saúde, que eu falo que é a coisa mais importante que eu fiz. Porque fazer exercício, se alimentar bem, você se manter num peso saudável, isso vai fazendo um banco de saúde. Que não é para você não ficar doente, porque as doenças vêm, as coisas acontecem. Mas para você se recuperar muito mais rápido. Para você sair disso de uma maneira mais fácil e mais rápida, mais saudável. A sua recuperação é muito diferente de quem não tem esse banco de saúde. Não, você vai falando e fico pensando, olha como o universo é, né? Você, uma super comunicadora, hoje sendo usada, né, por Deus, pelo universo, para comunicar coisas grandíssimas com o propósito do autocuidado, principalmente, né? A gente está no mês de outubro, gravando, vai ao ar agora em novembro, mas o mês do Outubro Rosa, né? Que tem uma absurda importância para a gente falar sobre esse assunto. Não, né? E eu me dei conta, quando eu fui diagnosticada, que eu falo com um monte de mulheres, eu influencio muita gente. Falou, então vamos influenciar realmente para algo que tem importância, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, mas isso é vida. Então,
falar para as mulheres se cuidarem. A gente estava saindo de uma pandemia, era 2021. Muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames, deixaram de ir nos hospitais, deixaram de ir no médico, estavam todo mundo preocupado com o coronavírus e estavam esquecendo do resto, que é super importante. Então, eu falei, eu preciso falar para as mulheres que elas precisam fazer os seus exames, né? Porque o diagnóstico precoce é o início da cura. Então, quando eu descobri que era, assim, um câncer super pequeno, tinha 8 milímetros, mas que já faz um estrago gigantesco. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, teria sido um estrago. Era um câncer agressivo. Então, eu falei assim, nossa, eu descobri tão cedo. Se Deus me mandou isso. Eu tenho uma profissão que eu falo com milhares de pessoas. Eu preciso olhar para esse câncer como um propósito de vida. E daí eu comecei a contar a minha história. Eu fiquei muito receosa no início de contar, porque o Instagram, vocês sabem que é um mundo, uma terra de ninguém, que todo mundo está com o dedo apontado, querendo cancelar e apontar o dedo e falar. Então, quando eu divulguei o meu vídeo falando que eu tinha descoberto, que eu tinha passado por uma cirurgia, eu fiquei com muito medo de como as pessoas iam interpretar esse aviso, essa história. Mas a minha intenção era ajudar. Eu falei, bom, se eu estiver já salvando a vida de alguém, já valeu.